Você quer aprender a fazer desenhos realistas como esses em um curso completo com mais de 100 aulas? Clique no link da descrição para saber mais detalhes. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi trazer um tutorial de esboço para vocês utilizando a técnica grid, que é a técnica de esboço que atualmente é a que eu tenho mais facilidade. Eu vou explicar para vocês como eu faço desde o momento em que eu já estou com a referência escolhida e eu preciso ajustar ela no tamanho do papel. A gente tem aqui uma folha de papel ofício comum, tá? Aquela bem fininha de escritório mesmo, porque eu sempre faço o esboço nessa folha e depois eu passo para a folha que eu vou colorir, porque essa folha não aguenta camadas e mais camadas de lápis de cor, ela enruga, e não faço direto na outra porque se eu errar e tiver que apagar, eu não vou manchar a folha em que eu vou colorir depois. Então, antes de eu começar a traçar o grid aqui, eu vou mostrar para vocês como eu ajusto a imagem. Eu tenho uma pasta com várias imagens do personagem que eu escolhi, porque vai me ajudar a observar alguns detalhes de cor de uma referência para outra. O Naruto. Então, eu salvei todas essas referências e eu gostei mesmo dessa aqui. Só que essa não tá com a resolução muito boa, então eu fui procurando e encontrei essa aqui. Ela tá com esses quadradinhos porque originalmente ela é uma imagem sem fundo, PNG. Então, para quem não sabe, aparece assim mesmo. Como eu não quero fazer ele de corpo inteiro, eu vou fazer ele mais ou menos daqui para cima, né? Só essa parte aí. Eu preciso ajustar a imagem para caber na folha que eu vou utilizar, que no caso é uma 4. Para ajustar no tamanho que eu preciso, eu vou nesse aplicativo aqui, ó. Existem outros, mas esse é o que eu me adaptei melhor. Aqui tá a largura e altura, 21, 29,7, que já é o tamanho aqui, ó, em A4. Observem que aqui em cima tem uma linha em que tem outras opções de unidade de medida. Mas como a gente usa centímetros, então eu já deixei selecionado aqui, eu nunca mudo. Se eu clicar nesses tracinhos que tem em cima das medidas, eu vou conseguir fazer alterações. Então aqui aparece retrato e paisagem em A4. Então o retrato, para quem não sabe, é com a folha assim, na vertical, e paisagem é com a folha na horizontal, né? Seria assim. Então eu tenho essas duas opções em A4, essas duas opções em A5, que é a metade da A4, essas duas opções em A6. E tem outras várias opções aqui. A única desvantagem desse aplicativo é que ele não tem a opção A3, mas aí depois eu posso gravar um outro vídeo mostrando como eu faço quando eu preciso fazer um grid em A3. Então eu vou selecionar aqui o retrato, porque eu quero o desenho nessa posição. O que eu faço agora? Eu já selecionei, tanto é que aqui aparecem as medidas de uma folha 4, 21, 29 por 29,7. Aqui fica escrito A4. Retrato, que é a orientação que a gente escolheu. E agora eu vou aqui na minha galeria e já selecionei a referência que eu quero fazer. E aqui agora é muito simples. Eu vou segurar e movimentar de forma que ela fique numa posição que me agrade. Então, por exemplo, eu não quero ele de corpo inteiro. Se eu quisesse, eu faria isso, né? Tentaria ajustar ele aqui, tá inteirinho lá dentro do tamanho, né? Eu deixei o tamanho da A4 aqui em verde para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, percebe que tá cabendo desde do inicinho dos pés até a pontinha do cabelo. Essas sobras aqui não tem problema. Isso não atrapalha na hora de fazer o esboço. Mas não é assim que eu quero. Como eu quero ele mais perto, então o que eu vou fazer, ó? Bem simples. E trazendo ele mais, só que eu ainda quero ele mais. Ó, eu quero ele mais ou menos assim, então eu ajusto aqui. Eu consegui colocar ele todinho do tamanho da A4. Eu gostei assim. Eu venho aqui, ó, na setinha de download. Tem um comercial. Vai ficar aparecendo isso aqui toda hora para remover anúncios. Eu sempre clico em não, porque senão ele vai me dar a opção de comprar, assinar esse aplicativo e não é o que eu quero. Tá do jeito que eu queria.
Então agora é a hora de fazer o grid. E aí eu vou afastar a câmera, porque antes de fazer o grid na imagem digital, eu gosto de fazer primeiro na folha. E é uma dica para quem fica na dúvida de quantos quadradinhos colocar no aplicativo de grid. Então, na dúvida, traça no papel primeiro e conta, tá? Eu vou mostrar isso aqui. Então, a primeira coisa que eu penso é qual tamanho de grid eu vou fazer. Quando eu falo tamanho de grid, é quantos centímetros eu vou fazer em cada quadrado. E lembrando, gente, parece óbvio o que eu vou falar, mas não é. Quadrado tem todos os lados iguais. Então, se eu quiser fazer 1 centímetro, todos os lados do quadrado precisam ter 1 centímetro. Eu não posso errar. É fundamental ter atenção e firmeza na mão, porque se eu movimentar muito a minha mão, na hora que eu estiver riscando, o traço vai sair torto. Os quadrados vão sair de tamanhos diferentes e na hora que eu for olhar o grid na referência, os quadrados vão estar no tamanho certo. E o que vai acontecer? O desenho vai ficar torto. Eu escolhi aqui no momento fazer utilizando 2 centímetros. Eu sempre começo a demarcar o grid com a folha na orientação que eu vou desenhar. Então, como eu quero fazer o Naruto assim, né? Com a folha assim, então eu vou começar a traçar o grid da esquerda para a direita, que é como a gente escreve. Ó, o zero tá bem na bordinha. Eu aproximo aqui da borda de cima também e vou traçar a cada 2 centímetros. Importante manter a régua bem fixa. Então, do 0 ao 2, do 2 ao 4, sem errar, sem mover a régua e com cuidado para não colocar menos de 2 centímetros ou mais de 2 centímetros em alguma marcação. Fui até o 20 com 2 centímetros e aqui nesse finalzinho sobrou 1 centímetro, vírgula 1,5, digamos assim. Então essa sobrinha aqui depois eu vou explicar para vocês o que a gente faz com ela, tá? Então tracei até 20, vou para a parte de baixo. Coloco o 0 na bordinha e aí eu uso esses risquinhos aqui dos milímetros para me auxiliar, deixar a régua mais retinha, rente com a borda de baixo, por isso eu gosto de usar para demarcar essa régua aqui, transparente, que facilita. Então o 0 está na borda aqui, vou começar de novo, de 2 em 2. Então, feitas as marcações de 2 em 2 centímetros na borda de cima e na borda de baixo, eu agora viro a folha e vou fazer a mesma coisa aqui e aqui. E vou começar mais uma vez da minha esquerda, igual a gente escreve mesmo, da esquerda para a direita. Então, de novo, coloco o 0 bem na bordinha, com cuidado para deixar ele bem certinho, a régua bem certinha com a borda da folha, observando aqui a linha dos milímetros, com a folha embaixo. Ó, então aqui mais uma vez, na bordinha, tô deixando bem próximo aqui da borda de cima e vou de 2 em 2. Vocês vão ver que a folha ela tem 29,7. Ela não tem 30 centímetros, então aqui quando eu chego no 28, vai sobrar aqui um pouquinho menos de 2 centímetros. Isso não vai ser um problema, tá? Eu vou explicar daqui a pouco como que a gente vai fazer. Tudo certo? Agora eu vou começar a traçar. Além da demarcação, essa é uma outra parte extremamente importante. Eu vou colocar aqui a régua, então eu vou observar a primeira marcação aqui da minha esquerda embaixo, a primeira marcação em cima. Então, eu tenho que ter muita atenção nessa hora e colocar a régua rente com as duas. Firmar minha mão. Eu sei que tem muita criança me assistindo e às vezes a mão é um pouco menor. Mas aí, ó, tenta encontrar uma forma em que você consiga firmar aqui a régua, porque senão vai ficar torto se ela mover. E agora eu começo a traçar, então, ó. Com calma, não preciso ter pressa. Se eu tiver pressa, eu vou errar. Então, não tem necessidade de correr. Vou aqui na segunda, de cima, na segunda, de baixo, posiciono a régua com calma e traço.
tô fazendo com caneta, gente, para ficar mais visível para vocês, tá? Vocês podem fazer de lápis. Bom, voltei com a folha para a orientação que vai ser o desenho. Então agora eu começo a traçar na vertical. Primeiro tracinho aqui, primeiro aqui, sempre muito atento. O grid é um tipo de esboço que dá um trabalhinho inicial, por ter que fazer toda essa grade antes. Muita gente não gosta justamente por isso, por não querer ter esse trabalho, mas pelo menos para mim funciona muito bem e eu não me importo de ter esse trabalho. Já liguei tudo. Observe que aqui não tem 2 centímetros esse quadrado. Os outros estão todos do mesmo tamanho, mas esse aqui não tem. Isso ocorre no comprimento todo da folha. O que eu faço para facilitar a minha vida na hora de fazer o grid no celular? Eu rabisco aqui, ó. Por quê? Porque essa parte eu não vou usar. Porque se eu preciso de um grid de 2 centímetros, não adianta eu aproveitar 1 centímetro e um pouquinho que sobrar, tá? Então essa parte eu não vou utilizar, eu vou desconsiderar. A mesma coisa vai acontecer aqui. Vou virar a folha. Visualmente, parece que tem 2 centímetros aqui. Eu conferindo aqui, eu percebo que eu tenho menos de 2 centímetros aqui, eu tenho 1,8. Eu prefiro também não considerar justamente por ter menos de 2 centímetros. Aí você pode pensar, mas são apenas 2 milímetros? Sim, são apenas 2 milímetros. Mas dependendo da sua referência, 2 milímetros pode fazer diferença e deixar o desenho torto. Então eu também vou desconsiderar todos esses aqui que tem 1,8 e não 2 centímetros. Eu faço isso porque, para mim, fica mais fácil. Então, eu vou considerar como área útil do meu grid essa área toda que eu deixei livre. E eu gosto, para facilitar a minha vida, de numerar. Então tenho aqui 10 quadrados de 2 centímetros na horizontal, que são as linhas. 1, 2, 14 na vertical. Então eu vou ter cada número desse aqui é uma coluna. E aí você vai pensar que associa com a sua coluna, a coluna do corpo da gente. Quem aí já tiver começado a estudar o corpo humano, associa dessa forma, tá? Vai ficar mais fácil. A coluna, ela vai ser assim, compridona, tá vendo? Então aqui é a coluna número 1, a coluna número 2, coluna número 3, até a coluna número 10. E aqui vai ser a linha número 1, associe com as linhas do caderno, ó. A gente não escreve assim? Então a linha número 4 e assim vai até a linha 14. Agora eu vou mostrar como colocar isso no celular. Bom, pessoal, então agora eu vou aqui nesse aplicativo. A interface dele é essa. Eu venho aqui nessa opção que vai abrir a galeria para eu escolher a imagem. Então agora já veio a imagem. Eu fazendo a pinça aqui eu consigo ajustar para eu visualizar melhor. E agora é bem simples. Aqui são as colunas e aqui as linhas. Como eu tenho no grid que eu fiz no papel 14 linhas, é só eu colocar as 14 aqui e tenho 10 colunas. Eu posso escolher a cor que vai ficar a grade e posso já configurar para o grid ficar numerado. Eu venho aqui na engrenagem, seleciono sempre essa opção, tanto é que já está selecionado aqui, e seleciono a cor. Quando eu clico aqui, eu posso mudar a cor que vai ficar meu grid. Isso é bom porque dá uma referência que tem muito verde, por exemplo. Eu não vou usar o verde, porque senão eu não vou conseguir visualizar o grid.
Eu escolhi aqui o vermelho porque, apesar da roupa do Naruto ser laranja, o vermelho dá para visualizar bem. Clico em OK, vai ficar aqui a cor que você escolher. Aqui nessa última opção, tá vendo que tá escrito um pixel? Eu consigo controlar o tamanho da linha do grid. Então, se eu aumentar, vai ficando cada vez mais grossa. Eu prefiro deixar o mais fina possível, que é 1 pixel. Agora eu volto e vou clicar aqui onde está escrito grid. O grid já foi para a imagem. Já está numerado, não está aparecendo aqui o 14, mas na hora que baixar vocês vão ver que não vai dar problema nenhum, tá? Agora eu vou clicar aqui, que é para salvar a imagem. E agora o que você vai fazer? Você vai lá na galeria, procura por uma pasta com o nome do aplicativo, porque essa imagem vai estar salva lá. Aí no meu caso, que gosto de ter uma pasta com o nome do personagem que eu vou desenhar, eu pego essa imagem de dentro da pasta que o aplicativo criou e jogo para a pasta com o nome do personagem. Então, nesse caso aqui, eu vou lá na pasta Grid Drawing e movo essa imagem para a pasta Naruto. Eu já tenho aqui, então, a referência com o grid e logo ao lado a referência sem o grid, que para mim facilita eu ficar, às vezes, mudando de uma para outra para observar melhor alguns detalhes. Então agora o grid já está pronto e é hora de começar a desenhar mesmo. E aí agora, nessa parte do processo, o que eu faço é, eu consigo ir aumentando aqui, tá vendo? E eu consigo ver a numeração também. Então, eu posso ir aumentando ou diminuindo sempre que eu achar necessário e eu vou me norteando por aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o 4 e eu tenho aqui o 4. Então, eu sei que nessa primeira linha, né, que é a linha 1, no 4, eu tenho uma pontinha aqui do cabelo dele. Ó. Então, eu posso vir aqui e fazer com uma distância o máximo parecido com o que eu percebo na imagem. Então, ó, eu percebo que eu tenho aqui, eu percebo que aqui, na parte de baixo aqui da linha, abaixo, logo abaixo do 4 aqui, né, que vai ser a segunda linha, mas ainda na coluna 4, eu vou ter só uma gretinha aqui disponível do fundo. Então, eu sei que eu preciso trazer isso bem para cá, ó. E aí eu vou ajustando. O máximo que eu conseguir, vou apagando se for necessário. Não gostei do formato, volto aqui, faço de novo. Ok, acho que assim tá legal. E vou seguindo. O importante é eu escolher uma parte de onde começar, e eu sempre prefiro começar de cima da cabeça. Então eu escolho uma parte por onde começar, no caso aqui, eu escolhi começar por esse quadrado aqui, que está na primeira linha, na quarta coluna, e a partir dele, para os dois lados, eu vou me guiando. Então aqui, ó, na parte logo abaixo aqui, eu observo, escolho um lugar mais ou menos em que eu percebo que eu posso chegar. Aqui também, ó. E é bem isso, sabe? E testando mesmo, apagando quando necessário. Aqui já indo pro 3, ó. A segunda linha da coluna 3. Então, a pontinha do cabelo vem até aqui mais ou menos. Pode ser que esse seja um tipo de esboço que você não goste muito, aí vai ter outras opções. No meu caso, eu estou ensinando o grid porque é o esboço que eu gosto de fazer. Então, a dica que eu dou é, se você começou a fazer o grid, percebeu que apesar de ter algumas dificuldades, está fluindo, continua fazendo, pega vários desenhos para fazer, várias referências. Cada vez que você se dedicar em cima disso aqui, você vai estar estudando
essa forma de esboço. E a tendência é a cada desenho ir melhorando. Estou ainda na coluna 3, que é onde estão todas as pontas do cabelo dele aqui para a esquerda. E aí eu continuo, ó, aqui já na linha 4, ó, linha 4. Tá vendo? Então eu venho aqui, vejo aonde eu gosto de fazer isso, de marcar aqui, ó, mais ou menos até onde eu vou trazer. Aí dentro desse mesmo, eu sei que eu vou colocar a ponta dele mais ou menos aqui. E a outra ponta vai vir mais ou menos aqui, já entrando na quarta. Então, ó. E aqui eu passo uma pontinha de nada aqui do risco. Então eu vou passar também uma pontinha. E já vou pegar o de baixo. Então essa parte aqui do cabelo, ó, já foi. Venho aqui, vou vir para outra parte, ó. Então eu parei aqui no 4, né? Vou pro 5. A câmera aqui atrapalha a câmera do celular, mas aqui é o 5, tá? Então, ó. Vou ver aqui na segunda linha do quinto. Mais ou menos aonde eu vou trazer. Escolhi aqui. Na primeira linha. Ele tá mais ou menos aqui. Aqui ele vai vir mais ou menos aqui. Então, ó. E eu vou observando. Depois que eu fizer a base dele toda, eu posso vir ajustando algumas partes se eu quiser, tá? Arredondar mais algumas coisas, deixar mais algumas outras coisas mais retas. A princípio eu tô só demarcando onde vão ficar os traços, né? Cada linha. Eu consegui traçar o cabelo. Já dá pra ver um formato de cabelo do Naruto aqui. Eu vou começar agora os outros detalhes da cabeça. O rosto normalmente é a última coisa que eu faço. Então, eu vou traçar o formato aqui da bandana, orelha, até rosto, pescoço e começar a roupa. É mais ou menos isso. Gente, é claro que não vai ficar assim milimetricamente idêntico, tá? Pode acontecer de ter uma diferença, mas se você observa, parece o Naruto? Ou parece muito diferente? Parece muito diferente, você ajusta algumas coisas. Agora não, parece bastante, então você tá no caminho certo. Aí no caso aqui, eu vou ajustar aos poucos uma coisinha ou outra, igual esses cílios aqui não precisa ser tão grosso aqui na parte de fora. Mas agora é refinamento. O personagem já tá aqui na folha.
Eu vou só refinar algumas coisas, alguns traços que eu observo que a princípio eu não achei tão legal e vou corrigir. Depois que refinar, eu venho com o lápis por cima, traçando tudo de novo, aonde vai ser o traço definitivo, para na hora que eu passar o esboço para outra folha, não ficar confuso. Bom, já reforcei os traços, então agora está bem visível. Eu não vou me confundir na hora de fazer o decalque. Eu vou pegar essa folha de sulfite, passar esse desenho para uma outra folha mais grossa que vai aguentar melhor as camadas do lápis de cor. Que no caso é a folha que eu já uso, que eu sempre coloco na descrição de todos os vídeos. Essa folha aqui. Ela tem uma gramatura um pouco mais grossa, né? Bom, então agora eu vou começar aqui a transferir o esboço para a folha de alta gramatura. Então a primeira coisa que eu vou fazer é virar a folha. E eu gosto de usar lápis integral para fazer isso. Lápis integral é esse, tá velhinho já, mas ele é grafite, é uma barra de grafite puro mesmo, sem a madeira. E é o mesmo grafite que vem nos lápis normal de desenho. Tem até graduação. Então esse aqui é um 8B, se não me engano. Tem bastante tempo que eu tenho ele e eu uso ele só para isso. Por isso que ele tá assim também, ó, já todo tortinho de tanto eu usar. E aí eu faço isso, ó. Se você não tiver ou não quiser comprar esse aqui, não precisa, tá? Quando eu não tinha, eu fazia assim mesmo. A maioria das pessoas coloca a folha de esboço bem rente, né? Ponta com a folha que vai colorir. Mas eu não vou fazer isso pelo seguinte: como eu tenho essa sobra aqui e essa sobra aqui, se eu colocar a folha de esboço exatamente em cima, todas as bordas, o desenho vai ficar fora do lugar, porque ele não vai ficar no centro da folha, ele vai ficar deslocado. Aqui, tá vendo? Na hora que eu traçar aqui, ele vai estar aqui, ó, com um dedo quase de diferença. Enquanto que aqui ele vai estar rente. Então, o que eu faço? Eu desconto essa diferença para o lado. Eu aproveito aqui essa linha, né? Que eu posso colocar ela rente aqui. Só que aí, se eu descontar essa diferença para o lado, eu vou ficar com essa diferença grande para o lado de cá, enquanto aqui ela vai ficar rente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco mais ao meio. E a mesma coisa eu vou fazer no comprimento. Então eu vou trazer um pouquinho mais para baixo e aí eu fico com essa diferença aqui e posso ficar com essa diferença aqui. Agora eu pego uma caneta ou um lápis, o que for melhor. Eu gosto de usar a caneta porque eu consigo ver onde eu já passei. Não preciso ficar passando várias vezes no mesmo lugar. Bom, pessoal, então tá pronto aqui o desenho. Fiz o esboço, transferi. Agora é contornar e colorir. Eu não vou fazer isso nesse vídeo, porque senão o vídeo fica longo demais. E eu prefiro trazer a coloração desse desenho em forma de speed. Então o esboço ficou dessa forma. Eu achei que o posicionamento dele aqui nas laterais ficou bom. Em cima também. Embaixo ficou uma sobrinha, que eu ainda vou decidir se eu preencho aqui. Eu acho que vai ficar melhor. Na hora de contornar, eu já vou até dar a dica aqui de uma vez. Eu vou usar essa borracha aqui, que é uma borracha limpa tipos. Ela é maleável. Parece uma massinha de modelar. Eu gosto de usar ela porque ela ajuda a apagar o esboço, o excesso do grafite no caso aqui, mas não apaga tudo e também não agride o papel.
Então, o que vai acontecer? Usando ela, eu consigo visualizar bem ainda o esboço e, ao mesmo tempo, não fica tão forte assim o grafite a ponto de sujar a ponta da caneta. Ó. Tá vendo? Então, é o tipo de borracha que eu gosto muito de usar na hora de contornar. Então, não se assustem se durante a speed aparecer isso aqui, tá? E eu encerro então por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial de hoje. Espero ter ajudado de alguma forma quem tem dúvidas de como fazer esse tipo de esboço, especialmente para quem não tem como ficar imprimindo referências o tempo todo. Quem tinha dúvidas com relação a dimensionar a referência para caber na folha. Se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você, deixa um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchauzinho!